Olá, meu caro aluno! Olá, minha prezada aluna! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por se conectar com mais uma aula de Direito Administrativo. E hoje nós vamos tratar do seguinte tema. Vamos falar a respeito de Estado, poderes e administração pública. E a primeira coisa que eu te falo é que muita gente ouve falar o Estado, e não tem noção de que Estado não é a mesma coisa que administração pública. Você já ouviu falar na expressão administração pública do Estado? Nunca ouviu? Pois você vai se acostumar a ouvir muito essa expressão em direito administrativo. E quando eu falo em administração pública do Estado, eu já tenho aqui a prova, ao usar essa expressão, de que Estado e administração pública são conceitos diferentes. Claro, se o Estado tem uma administração pública, significa que a administração pública faz parte do Estado. Significa que o Estado é um conceito mais amplo. Para falarmos de Estado, nós temos conceitualmente três elementos que compõem o Estado. Três elementos essenciais que caracterizam a figura do Estado. Esses elementos são os seguintes: Estado é uma pessoa jurídica de direito público. A primeira coisa que a gente tem que entender no direito administrativo é isso, que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Daqui a pouco a gente já fala disso. Mas o Estado, ele é constituído de três elementos. Para que eu tenha Estado, eu preciso de povo, eu preciso de território e de governo. Para alguns autores, governo se substitui por poder soberano. Então, o governo ou poder soberano seria o terceiro elemento constitutivo do Estado. Então, Estado, ele é uma pessoa jurídica de direito público composta por esses três elementos: povo, território e governo ou poder soberano. Então, Estado, como pessoa jurídica de direito público, ele é sujeito de direito. O Estado é parte em contratos, o Estado é parte em processo judicial. Ele é uma pessoa jurídica como qualquer outra, mas é regida essa pessoa jurídica pelo direito público. Então, por isso que eu falo pessoa jurídica de direito público. Os três elementos são intuitivos para você. Povo são as pessoas que vivem sobre o território do Estado. Então, falamos do Estado brasileiro, é o povo brasileiro que compõe o território brasileiro. Território, o povo brasileiro vive no território brasileiro. Olha o outro elemento aqui do Estado, o território. Temos esse território que vai do Oiapoque ao Chuí, e o povo vive sobre esse território. Já tem o Estado? Não. Eu preciso de governo. Eu vou te dar um exemplo. Durante muito tempo, o povo judeu esteve espalhado pelo mundo, mas ele não tinha nem território nem poder soberano, porque não existia ainda o Estado de Israel. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi feito o Tratado de Versalhes, e esse tratado pactuou a criação do Estado de Israel. E o Estado de Israel, ele aí passa a ter, o povo judeu passa a ter um território e passa a ter um governo, um poder soberano. Então, não basta ter território, tem que ter soberania sobre os outros territórios. Eu tenho que ter poder sobre o meu território. Então, vamos lá. Estado de Israel hoje é Estado, por quê? Porque tem povo, sempre teve o povo judeu que lá vive, e, claro, também os estrangeiros que vão lá viver, que fazem parte do povo de Israel hoje, mas, sobretudo, o povo judeu. O Estado de Israel conta com um território, atualmente, e também com poder soberano. Se faltar qualquer um desses elementos, eu não tenho Estado. Então, o Estado é esse conceito de natureza política.
Quando eu falo do Estado, pessoa jurídica de direito público, eu ainda estou lá na esfera do direito constitucional, da teoria do Estado. Eu não entrei ainda de cabeça no direito administrativo. Mas eu adiantei para você, o Estado tem uma administração pública. E aí a administração pública interessa para o direito administrativo. Mas antes de falarmos de administração pública, nós temos que entender onde que a administração pública atua. E vamos aprender agora que nós temos 3 funções de poder no Estado. Muita gente diz que são 3 poderes: legislativo, executivo, judiciário. Mas, na verdade, o poder, na minha concepção, ele é único, porque todo poder emana do povo. Não é isso que está lá no artigo 1º da Constituição, ou lá no preâmbulo da Constituição, na verdade? Todo poder emana do povo? Pois bem, então, se todo poder emana do povo, o poder é único, mas ele é dividido em 3 funções, ou 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Para eu entender tudo de administração pública, eu tenho que saber que existem esses 3 poderes. Se eu não souber que temos os 3 poderes do Estado, as 3 funções de poder, eu não vou entender a administração pública. Então, o poder do Estado se manifesta por meio de seus órgãos e agentes no exercício de 3 funções de poderes. Eu preciso compreender que são 3 poderes para eu enxergar onde está a administração pública. Será que ela está no poder executivo? Será que ela está no judiciário? Será que ela está no legislativo? O que você me responde? Executivo? Sua resposta está correta. O poder do Estado está no poder executivo. A administração pública está no poder executivo, melhor dizendo. Então, a sua resposta é correta. Só que ela está parcialmente correta. A administração pública está nos 3 poderes. Ela se concentra mais no poder executivo, mas ela está nos 3 poderes. Vamos entender isso? Vamos entender. Então, primeiro, fixando. São 3 funções de poder. As funções administrativas, que são exercidas no poder executivo. As funções legislativas, que são exercidas no poder legislativo. E as funções judiciais, que são exercidas no poder judiciário. E aí, quando eu falo em administração pública, eu vou ligar as funções administrativas, obviamente. O que leva muita gente a confundir e achar que a administração pública está apenas no poder executivo. Isso não é verdade. A administração pública está nos 3 poderes. De que maneira? Vamos ver. Para você entender isso, você precisa saber que o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário tem as funções que dissemos. Então, o judiciário, ele vai dizer o direito, julgar litígios entre cidadãos e pessoas jurídicas. O legislativo, ele elabora leis. Já o poder executivo, ele vai ter a função de governo, que você já vai entender que ela é mais política, e vai ter a função de administração. Por exemplo, serviços públicos. Ah, então, Alan, a administração pública, você está contradizendo o que você disse. A administração pública está no poder executivo. Está. Só que ela está no poder executivo de forma típica. A administração pública, ela é função típica. É a especialidade do poder executivo. Se você perguntar qual poder que é especialista em administração, eu vou te dizer que é o poder executivo. Qual poder que é especialista em elaborar leis? O poder legislativo. E qual poder que é especialista em julgar? O poder judiciário. Então, essas são as funções típicas dos poderes. Porém, a teoria da tripartição dos poderes foi desenvolvida por um pensador iluminista que você certamente já ouviu falar. Já ouviu falar de Charles-Louis de Secondat?
Nunca, né? Ou se ouviu, você é muito estudioso ou muito estudiosa. Charles Louis de Secondat, ninguém ouviu falar, mas todo mundo já ouviu falar do título dele. O título do Charles Louis de Secondat era Barão de Montesquieu. Sim, Montesquieu, autor da obra O Espírito das Leis, elaborou a teoria da tripartição dos poderes, que divide esses poderes em executivo, legislativo e judiciário. E pela teoria das funções de poder, nós temos funções típicas de poder, que acabamos de ver, mas essas funções se fundamentam num sistema que foi depois desenvolvido pelos federalistas dos Estados Unidos da América, os federalistas norte-americanos, um sistema chamado Checks and Balances. O que significa Checks and Balances? Checks and Balances é freios e contrapesos. O significado de Checks and Balances é freios e contrapesos. Então, os poderes, eles existem, cada qual com a sua autonomia, porém, esses poderes têm que se submeter a um sistema de freios e contrapesos para que se faça valer a teoria de Montesquieu. Qual que é a teoria de Montesquieu? A teoria de Montesquieu é a teoria do equilíbrio e harmonia entre os poderes. Então, para que os poderes tenham equilíbrio e harmonia, eles precisam ser independentes, mas dentro de um sistema de freios e contrapesos. Ou seja, um freia o outro. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Um poder vai frear o outro. Então, embora cada poder exerça suas funções típicas, às vezes nós temos as funções atípicas para garantir esse sistema de freios e contrapesos. Então, às vezes, o poder executivo vai legislar. Por exemplo, medida provisória do presidente da República. O Poder Executivo está legislando. Aliás, o Executivo participa da elaboração até de lei ordinária, lei complementar, porque o presidente tem poder de sanção e veto. Legislar é do Legislativo, mas olha o Executivo participando. Olha o freio para que eu tenha harmonia e equilíbrio. Porque se eu der muito poder para o Legislativo, aí complica, aí desequilibra. A mesma coisa, às vezes, o Legislativo vai participar do Executivo. Tem freios. Processo de impeachment do presidente da República. Onde que se realiza esse processo? Lá no Poder Legislativo, lá no Congresso Nacional. Nós já tivemos 2 impeachments na história do Brasil. Esses 2 impeachments na história do Brasil, eu falo bonito, impeachments, eles ocorreram lá no Congresso Nacional. E para dar mais harmonia ainda, quem presidia a sessão final lá era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas o processo ocorria no Poder Legislativo. Tá vendo a questão do equilíbrio e harmonia entre os poderes? Então, para que haja equilíbrio e harmonia, para que um poder não se torne demais, para que ele não comece a se sentir o maioral, precisa ter um sistema para freá-los, para a frenagem desses poderes. É por isso que a função administrativa é do Poder Executivo. Mas, às vezes, eu vou ter função administrativa no Legislativo e no Judiciário. Para garantir a independência do Judiciário e do Administrativo, eles precisam ter seus próprios servidores públicos. Eles precisam ter o seu próprio orçamento e fazer as suas próprias licitações e contratos. Veja que é necessário, para essa independência dos poderes, que o Legislativo e o Judiciário também tenham as suas estruturas administrativas, também tenham a sua atividade administrativa. Só que é típico, eles são especialistas em administrar? Não, eles não são especialistas em administrar. Especialista em administrar é o Poder Executivo. O Legislativo, ele vem fazer essa função atipicamente. O Judiciário vem fazer essa função atipicamente. Para você entender melhor o sistema de freios e contrapesos, eu coloquei diversos exemplos aqui na nossa aula que vão ajudar bastante. Então, a função
típica do poder executivo, você já sabe. Típica é de administração pública. Mas ele tem algumas funções atípicas também. No plano legislativo, as medidas provisórias, vetar e sancionar leis, baixar decreto, que é norma do Poder Executivo. No plano judicial, olha funções atípicas do Executivo. O Executivo, ele conduz processos administrativos. Julga. Quem julga normalmente? Quem julga normalmente é o Judiciário, mas processo administrativo é o Executivo. Outro exemplo, decide sobre extradição. Funções que seriam do Judiciário, exercidas de maneira atípica pelo Poder Executivo. Olha lá no Poder Legislativo, função típica do Poder Legislativo. A função típica do Poder Legislativo é legislar. Mas você vai ver que o Poder Legislativo tem função administrativa. Lá tem licitações e contratos. Tem concurso público, é tudo da administração pública. Concurso público, licitação, contrato, é tudo atividade de administração pública. Mas tem no Legislativo. Olha lá no Judicial. O Poder Judiciário tem funções administrativas atípicas também. E até mesmo funções que são importantes aqui para do Poder Legislativo. Então, olha uma função judicial do Poder Legislativo. Julgar o presidente da República e o vice por crime de responsabilidade, impeachment. Julgar cassação de parlamentares. Então, veja que o Poder Legislativo, além de funções administrativas atípicas, todas atípicas, ele faz atividade administrativa, ele também tem funções judiciais atípicas. Judiciais atípicas. A mesma coisa o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, função típica dele, qual é? Julgar. Então vamos lá. Poder Judiciário. Função típica, julgar os litígios. Mas olha o Poder Judiciário exercendo funções atípicas também. Funções administrativas. Mais uma vez, licitação, contrato, concurso público. Tem tudo lá no Judiciário. E funções legislativas. O Judiciário elabora seu regimento interno dos tribunais. Temos as normas do Conselho Nacional de Justiça. Então você vê que tem atividade administrativa e legislativa atípica no Judiciário. Então, para a gente entender esse sistema de freios e contrapesos, tem que compreender que há funções típicas e atípicas em cada poder. E quando nós focamos no Poder Executivo, nós vamos ver, e na atividade administrativa, nós vamos ver que o Poder Executivo exerce atividade administrativa típica, porque o Executivo é especialista em atividade administrativa. E o Legislativo e o Judiciário também exercem atividade administrativa, só que de maneira atípica, porque eles não são especialistas em atividade administrativa. Então, para eu entender a administração pública, eu tenho que saber isso aqui, ó. Eu tenho no Executivo atividade administrativa típica, e no Legislativo e no Judiciário eu tenho atividade administrativa atípica. Então a função administrativa está nos três poderes, mais concentrada no Poder Executivo. Perfeito? Bom, aí, com base nesses conceitos, nessas ideias, nós já podemos entender o que é administração pública. E para entender o que é administração pública, nós temos que olhar alguns aspectos. O primeiro aspecto do conceito de administração pública é a amplitude conceitual. Eu posso ter o conceito de administração pública em sentido amplo ou em sentido estrito.
E eu tenho também a questão da visão conceitual, mas a visão conceitual eu falo daqui a pouco. Agora eu quero que você entenda a amplitude conceitual, sentido amplo de administração pública e sentido restrito. No sentido amplo, a administração pública compreende a função administrativa e também o governo. Então, a administração pública não é só a parte administrativa, que nós vamos estudar o que ela compreende, mas é serviço público, poder de polícia, fomento, intervenção. Mas compreende também o governo, a parte política. Esse é o conceito amplo de administração pública. E o conceito estrito? O conceito estrito considera que a administração pública é só a função administrativa. Apenas a parte administrativa compreende a administração pública. Apenas a parte administrativa compreende a administração pública. Então, para alguns, o governo está dentro da administração pública, para outros, a administração pública é só função administrativa, a parte política, a parte de governo está fora. A parte da condução política dos negócios do Estado, das coisas do Estado, essa parte fica para governo. E a parte mesmo de função técnica administrativa fica para a administração pública. Vou te dar um exemplo. O governo tem uma política de habitação. A política de habitação do governo é subsidiar a construção de casas próprias. Só que um governo anterior tinha uma política com o programa Minha Casa Minha Vida. O governo o governo atual, a política é da, como é que chama lá? Casa Verde Amarela. Sua Casa Verde Amarela. Essa é a política atual. Veja que a partir dessa política, nós vamos ter a execução técnica dos programas habitacionais. Aí entra a administração pública. Então, o governo cria política, que era o Minha Casa Minha Vida, agora é a Casa Verde Amarela, e depois a administração pública executa os programas habitacionais. É assim que funciona. Então, governo é a condução política dos negócios do Estado. Exemplo, políticas públicas de saúde, educação, economia, relações exteriores. Então, aqui está a feição política. E a administração pública, conforme falamos, exerce-se ali a função administrativa por meio dos órgãos e agentes públicos. Aqui é a feição técnica da administração pública. Perfeito? Agora, eu posso ver o conceito de administração pública também sob duas visões conceituais diferentes. Duas visões conceituais diferentes. Eu posso ver a administração pública no sentido formal, subjetivo ou orgânico, e a administração pública no sentido material, objetivo ou funcional. Para eu entender essas duas visões, eu fiz um quadro comparativo. Mas eu quero que você se atente que formal vem de forma, subjetivo vem de pessoas e orgânico vem de órgãos. Então fica fácil você entender que esse sentido diz respeito à estrutura do Estado, que é estruturada em órgãos e agentes públicos. Órgãos são os departamentos, as unidades administrativas, os centros de competência, e agentes públicos são as pessoas que trabalham, que atuam na administração pública. Então, esse sentido formal, subjetivo, orgânico está ligado a quem trabalha na administração, aos órgãos e à estrutura da administração. Por isso que é o sentido formal, orgânico, subjetivo. Por outro lado, eu tenho o sentido material, aí você lembra de matéria,
as matérias com que a administração lida. Objetivo vem de objeto, com que objeto a administração atua. E funcional, que é no sentido de função. Então, é função prestar serviço público. A administração lida com serviços de saúde. Então, é o objeto da atuação da administração. É matéria da administração, educação. Observou? Então, quando eu falo da função, é o sentido material, material, funcional. Esse é o sentido, o objetivo. Distinguindo aqui para você num quadro comparativo. Sentido formal, de forma, de estrutura, subjetivo, orgânico, corresponde ao conjunto de órgãos, entidades, tá? Entidades também, nós vamos ver que a administração tem algumas entidades próprias, e agentes, as pessoas, aqueles que exercem a função administrativa. Mas o foco aqui nessa visão é esse. Quem atua? Já o sentido material, objetivo ou funcional, aí diz respeito à função administrativa, que basicamente se subdivide em 4 funções, segundo a doutrina: serviço público, fomento, intervenção e polícia administrativa. Então ficou claro para você os gatilhos que nós usamos para entender cada um desses sentidos conceituais? Então, os gatilhos são bem esses. Quando eu falo de sentido orgânico, subjetivo, formal, eu vou pensar na estrutura do Estado, eu vou pensar nas pessoas, nos órgãos, nas entidades. Então, ali são os órgãos, entidades e agentes da administração. Quando eu penso já no material, a matéria, no objetivo, o objeto com que atua a administração, eu vou pensar nas suas funções. Então, também é o sentido funcional, material, objetivo. Ali é que entram esses 4 aspectos, essas 4 funções administrativas. Cada um desses aqui, ó, dessas linhas, é uma função administrativa: o serviço público, o fomento e a intervenção. Serviço público eu só vou exemplificar, porque isso é estudado em aula própria. E polícia administrativa também é estudado em aula própria. Então, eu vou comentar com você agora mais sobre fomento e intervenção. Então, as funções administrativas vão compreender, em primeiro lugar, serviços públicos, que são atividades de atendimento às necessidades coletivas. Tudo que atende às necessidades coletivas é um serviço público. Ah, eu preciso de ser vacinado. Então, eu vou lá levar minha carteirinha de vacinação e vou num posto de vacinação. Ali está sendo prestado para mim um serviço público. Eu estudei escola pública quando criança. Então, era um serviço público que me era prestado. Ah, eu preciso saber lá no fórum como está o meu processo. Então, eu vou ao fórum e vou ser atendido lá, vão me prestar um serviço público de me atender. Então, tudo que atende às necessidades da coletividade, que é organizado para atender a coletividade, seja de forma geral ou individual, é serviço público. Tem serviços públicos gerais, serviço de limpeza urbana, serviço de segurança pública. Bom, então, serviço público atende às necessidades coletivas. Para exemplificar, serviços de saúde, de educação, serviço de segurança pública, serviço de transporte. Eu não coloquei aqui, mas saneamento básico, tem outros. O serviço público, atenção, ele pode ser prestado pelo Estado, diretamente por ele, ou por meio de intermediários. Eu dei exemplo aqui de transporte coletivo, você viu? Transporte coletivo, gente. Eu pego um ônibus, o ônibus é da prefeitura? Dentro do município, para eu ir de um lugar para outro da cidade? Não. O metrô é da prefeitura? Não. É uma companhia privada, uma concessionária de serviço público que vai prestar aquele serviço em nome do Estado.
Então, às vezes, o Estado presta de maneira indireta. A prestação de serviço público, então, eles podem ser prestados pelo Estado diretamente, aí é por meio dos órgãos e entidades públicas. O exemplo do fórum é um serviço direto, exemplo que eu citei aqui. O exemplo de eu ir tomar vacina é um exemplo de administração direta. Enfim, eu tenho aqui, efetivamente, serviço público. Em algumas circunstâncias, diretamente prestados pelo Estado. E indiretamente, às vezes, também, por meio de concessões e permissões. Foi o exemplo do ônibus. Para dar mais exemplo aqui, olha lá. Correio. Serviço postal. O Estado presta diretamente por meio de uma entidade sua, por meio da empresa de Correios, que é uma empresa estatal. Então, aqui, diretamente. Mas eu vou citar aqui também a Arteres. A Arteres é uma concessionária de rodovias no estado de São Paulo. E ela é uma empresa privada que presta serviço público em nome do Estado lá de conservação e manutenção de rodovias. Perfeito? Então, o serviço público pode ser prestado direta ou indiretamente. Eu tenho também, aqui, pessoal, a questão do fomento, também é atividade da administração pública. É quando a administração pública incentiva a iniciativa privada. Então, a administração pública concede, por exemplo, incentivos fiscais. Isso é muito polêmico lá na esfera tributária. A administração pública, ela dá incentivo e patrocínio para atividades culturais. Tudo isso para fomentar essas atividades. Olha os exemplos aqui, ó. Benefícios fiscais. O crédito público lá no âmbito do BNDES, crédito para empresas. O crédito público no âmbito da Lei Rouanet, que é para a cultura. Veja, o BNDES faz fomento. Empresta dinheiro para iniciativa privada, para fomentar a economia. A Lei de Incentivo à Cultura, o Ministério da Cultura, que hoje é uma Secretaria de Cultura, ele incentiva a cultura por meio da Lei Rouanet, por meio de outras leis de incentivo. Isso é fomento, para incentivar. Fomento é incentivar a atividade administrativa. E, por fim, a intervenção. Às vezes, eu vou ter uma atuação direta da administração pública na economia. Então, às vezes, a intervenção é direta. A administração pública vai atuar na economia de maneira direta, tá? Ou fiscalizando e regulamentando a atividade econômica privada. Bom, exemplos aqui, ó. Banco Central, Anatel, ANEEL, tá? São importantes exemplos de fiscalização. Banco Central vai fiscalizar o sistema financeiro nacional, a Anatel as telecomunicações, a ANEEL o sistema de fornecimento de energia elétrica. Então veja que a administração ela vai fiscalizar. Além de fiscalizar, ela regulamenta essas atividades. Percebeu? Então isso é intervenção. Agora eu não coloquei exemplo aqui, mas você pode entender. A administração às vezes atua direto. Por meio de quê? Das empresas estatais. Ela intervém direto na economia. A Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. São empresas estatais que atuam diretamente, exercendo atividade econômica. Então a intervenção é mais direta. Às vezes é indireta, como nos outros exemplos, fiscalizando e regulamentando. As agências reguladoras, o Banco Central fazem isso. Então vamos lá, atividade administrativa, serviço público, intervenção, perfeito, serviço público, intervenção, fomento e
polícia administrativa. Polícia administrativa está ligada ao poder de polícia. Isso a gente estuda na aula de poderes administrativos. Mas o poder de polícia, basicamente, é restringir a liberdade individual em benefício da coletividade. As normas de trânsito, a fiscalização de trânsito, a fiscalização ambiental. Tudo isso em prol do meio ambiente e da segurança do trânsito, eu tenho normas que restringem, eu tenho uma fiscalização nesses setores. Tudo bem? Isso é polícia administrativa. Não é a polícia de segurança pública que eu estou falando, não. Polícia militar, polícia federal, polícia civil, não. É a administração restringindo a liberdade por meio de normas e de fiscalização. Você tem no meio ambiente normas sanitárias, o que faz a Anvisa no setor de medicamentos, de vacinas, e assim por diante. Perfeito, pessoal? E claro, a fiscalização tributária, fiscalização de tributos, por meio de polícia administrativa. Muito bem, para fechar essa aula, eu separei duas questõezinhas aí bem interessantes para você. A primeira questão caiu no CESP, concurso de auditor fiscal do Espírito Santo. Prova CESP-Sebrasp. A administração pública confunde-se com o próprio poder executivo. Então, está dizendo o examinador que a administração pública é poder executivo. Haja vista que a este cabe, em vista do princípio da separação dos poderes, a exclusiva função administrativa. Tá certo isso? Muito bem, está errado. A função administrativa no poder executivo ela é típica. Mas eu tenho função administrativa atípica no legislativo e no judiciário. Portanto, essa questão, eu vou assinalar que está errado. Lembra disso? Então, não é exclusiva a atividade administrativa do Poder Executivo. Vimos isso na aula de hoje. E a segunda questão caiu também no Espírito Santo, concurso de auditor fiscal. Em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. Vamos lá. Sentido subjetivo vem de pessoa, sujeito. Também esse sentido é chamado de orgânico, ali estão os órgãos, a estrutura da administração, ou funcional, a estrutura. Então, quando eu falo sentido subjetivo, de fato eu estou falando dos sujeitos e da própria estrutura administrativa, e não da função administrativa. Então, aqui o examinador acertou? Aqui sim, ele acertou. É isso aí. Por hoje é só. Fique com Deus. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.